Vale a pena comprar uma Fiat Freeman em 2025? Sou dono dessa espaçonave há mais de 3 meses. Comprei ela nesse ano, pesquisei muito, estudei muito, fiz parte, ainda faço parte de vários grupos. Estudei inclusive a plataforma desse carro fora do Brasil, nos Estados Unidos, no México. Fui atrás de todos os detalhes antes de fazer a compra. E agora, com experiência aí de aproximadamente 4.000 km rodados, várias manutenções, alguns problemas, a maioria das manutenções preventivas, algumas corretivas, tem bastante informação para passar para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, até porque eu vou passar aqui do fundo do meu coração tudo aquilo que eu gostaria de saber, que eu não encontrei na internet quando fui fazer essa pesquisa e acabei descobrindo sozinho. Como vocês podem ver, o carro está um pouco sujo, eu acabei de chegar de viagem, peguei aproximadamente 200 quilômetros de viagem, deu 2 horas e meia, 80, 90% de Dutra, reta, e os últimos 10, 15% aí vai de serra bem íngreme mesmo. Estou num ponto aqui um pouco alto, na cidade do Moreira, Minas Gerais. Então não ligue para o carro, está um pouco sujo porque ele está em uso. Primeiro eu vou explicar o porquê de eu ter pegado esse carro, o que estava na minha cabeça, talvez você consiga aí identificar alguma coisa. Basicamente eu tenho um cachorro muito grande, indo direto ao ponto, para vocês que não conhecem, eu sou no do Bratan Ponto Pit Monster, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E ele é um cachorro que ele impossibilita eu ter um carro que não seja 7 lugares. Por quê? Porque ele viaja nos 3 bancos ali de passageiro, ao ponto em que eu não consigo sair para viajar com a minha esposa e qualquer pessoa mais. Minha mãe, um amigo, um parente, ou saiu ela e meu cachorro, ou vão outras pessoas. Meu cachorro não conseguia ir. E nós somos pessoas que gostamos de viajar com ele. Inclusive ele tá chorando em algum lugar aqui, olha lá, chorando lá porque ele não gosta de eu estar aqui e ele tá lá. Enfim. E eu precisava de um carro grande, esse é meu único carro, eu estava sem carro durante um tempo, então eu pensei, não, vamos comprar um carro que já me atenda, ou seja, vai servir para o dia a dia e também vai me atender nas minhas viagens. Se você tem um segundo carro, por exemplo, essa é minha meta, ter um carro menor, mais econômico, mais ágil também para rodar na cidade, eu vou deixar essa nave aqui só para viagens. Esse seria o ideal. Como eu não rodo muito, eu rodo ali 15 minutos por dia no máximo, indo e voltando para academia. De vez em quando eu vou num supermercado, numa padaria, mas a maioria dos dias eu nem uso, eu uso para ir na academia no máximo. E finais de semana eu faço uma viagem como essa. Para mim não está fazendo tanta diferença. Eu não sou uma pessoa que liga para consumo, por exemplo, cidade, não estou nem aí. Mas se você vale a pena ter um segundo carro. Esse aqui serve mais para viagens. Vou dar minha opinião sobre ele já, aguenta aí. Entrando na espaçonave, aqueles que não conhecem, eu vou mostrar um pouco mais os detalhes do carro. Ele está com algumas coisas ainda aqui, a gente acabou de chegar de viagem. Vou até acionar o carro aqui, só para abaixar um pouquinho o vidro. Então vamos lá, pessoal. Por que que eu decidi comprar a Fiat Freeman? Foi por conta do espaço, primeiramente, como passei, mas não é só isso, já fazia um bom tempo que eu pesquisava, eu não queria só um carro 7 lugares, eu queria um carro 7 lugares que me entregasse um entretenimento dentro do carro, confortável para mim, para minha família. Eu gosto de ter uma multimídia, eu gosto de ouvir uma boa música, eu gosto de, por exemplo, um ar-condicionado funcionando bem, e esse carro, ele é o único carro nessa faixa de preço, nesse ano. Esse é uma Fiat Freeman 2015, a versão topo de linha, Precision. Então, nesse ano, nessa faixa de valor, você não encontra um carro que entrega o que a Fiat Freeman entrega. Não interessa. Pode fazer o que for, pode espernear, você não vai encontrar um carro que entrega tudo o que a Fiat Freeman entrega. Esse carro, por exemplo, tem saída para ar-condicionado aqui no banco do passageiro e nos 7 lugares. Cara, se eu não me engano, essa é uma coisa que você só encontra em Defender. É uma parada muito acima da maioria dos carros. Ar-condicionado, se não me engano, acho que é considerado tri ou quadrizone. Tri eu tenho certeza, porque são 2 aqui individuais e uma aqui para a segunda fileira dos passageiros. Eu acho que é quadro mesmo, porque tem como você controlar aqui pelos botões, depois eu vou confirmar. Mas no mínimo são 3, individual, na frente e atrás, e aqui para o banco dos passageiros. E também lá para os 7 lugares, tá? Além disso, a multimídia é muito completa, conexão com Bluetooth, para aqueles que não dão problema, porque esse é um dos problemas crônicos desse carro, pelo que eu já vi, até agora não fui sorteado. Funcionando, topo de linha. Esse carro tem um som assinado pela Alpine, é top de linha, não sei se a pronúncia seria Alpine, acho que é Alpine mesmo. É assim, é um som premium, não é aquele som choraboy de tremer o carro, de você sair chamando a atenção, mostrando para o mundo as suas insatisfações, o tamanho do seu mastro, botando rua para tremer e acordando criança dos outros, fazendo cachorro latir. Não é isso, é um som top para dentro do carro, não precisa mexer nada, tá perfeito para mim isso aqui, tá ótimo. Além do som, câmera de ré, sensor de estacionamento. Esse carro veio já instalado o sensor frontal, mas ele não tá funcionando, foi instalado à parte. Vou até dar uma pesquisada, nem vi isso, não preciso muito, mas valeria a pena, a bicha é muito grande, para quem não tá acostumado com um carro tão grande assim, realmente é um pouco diferente. Eu antes desse carro tinha um GM Astra, mas eu fiquei um bom tempo só usando carro alugado, então todos os carros que vocês imaginarem aí, desde os mais simples como HB20, Nissan March, Onix, peguei bastante Onix, o Sedan, o Hatch, andei bastante com T-Cross, com Compass, com Creta, com Renegade, esses carros assim, até os mais top de linha de locadora. E é muito diferente.
um carro grande assim, depois eu vou colocar aqui as medidas, é um carro gigante, você para em qualquer lugar e você fala, meu Deus, o carro de todo mundo é pequeno ou o meu que é grande? E você vai ver que as vagas, por exemplo, que você parava antes com outro carro não são mais as mesmas, é bem diferente a pegada. O interior dele inteiro, em couro, soft touch, assim, não economizaram em absolutamente nada. O teto solar poderia ser um panorâmico, não é, vou ver se dá pra mostrar aqui, é aquele teto comum, né, mais comum para a época dele, de 2015, funciona muito bem, tem iluminação para tudo quanto é lado, tudo em LED, você tem vários níveis de controle do farol aqui, tem farol de neblina, tem farol de neblina traseiro, diversas funções do multimídia que eu não vou mostrar, você pode pesquisar em vídeos aí que mostram mais sobre os detalhes do carro, talvez um dia eu faça, mas para esse vídeo não ficar mais longo, eu tô explicando aqui o porquê de eu ter comprado esse carro. 7 lugares, espaçoso, o motor é bom, já falo mais sobre o motor, não é um motor top de linha, passa longe de ser esportivo, é suficiente, digamos assim, atende bem a proposta do carro. Conforto espetacular. Esse carro você pode viajar quantas horas você quiser. Eu já peguei quase 5, 6 horas de trânsito, trânsito intenso, pareanda. Você sai do carro como se tivesse acabado de levantar da sua cama quando você dormiu. Não é, sabe aquela viagem cansativa que você sai, estica as costas, dor na coluna? Cara, zero. É muito confortável, parece um sofá. Pra vocês terem uma noção, já que eu falei do meu cachorro, todas as viagens meu cachorro vai completamente alerta, né? Ele fica bem ansioso, ele fica alerta, é difícil ele deitar pra dormir. Esse foi o primeiro carro, em anos, que ele entrou, deu 30 minutos e ele já deitou pra dormir. De tão confortável que é, parece um sofá ali. Ele tem diversos mimos, tem um porta-treco pra tudo quanto é lado, embaixo dos bancos tem um compartimento escondido no banco do passageiro, ali no chão, nossa, tem iluminação lá atrás, tem um puta no compartimento lá atrás também. Cara, esse carro literalmente, ele tem tudo. Pra época dele, sinceramente, não falta nada. Se eu for falar para você qualquer coisa que poderia faltar aqui, seria luxo, por exemplo, fazer uma massagem no banco, os bancos eles esquentam, porque esse é um carro completamente americano. Poderia o banco resfriar para um calor, né? Eu acho que daria para fazer isso. O volante poderia esquentar, talvez, né? Mas não falta mais nada. Você pode pensar em qualquer coisa que um carro precisa ter, não falta nesse carro aqui. Os carros mais recentes, eles têm mais tecnologia, por exemplo, se a gente for falar de alerta de ponto cego, por exemplo, essa é uma tecnologia que esse carro não tem. O piloto automático dele não é daquele que para e anda automaticamente, você só coloca na velocidade e ele mantém. Se você pisar no freio, ele desativa o piloto automático, mas tem um botão aqui que você aperta para resetar e ele volta para essa velocidade. Então funciona muito bem, mas não é desses para e anda, né? Para você usar, por exemplo, numa cidade mais movimentada, São Paulo, muito trânsito, essa é uma tecnologia que esse carro não tem. Mas todos os ajustes do banco, de altura, ajuste lombar, tudo elétrico. Tem diversos ajustes ali também na fileira de passageiros, você consegue rebater, você consegue inclinar, você consegue colocar para frente, para trás, individualmente, você faz tudo que você imagina que dá para fazer com esse carro, você consegue fazer. Então, para você que chegou até aqui, aproveita e deixa seu like, me ajuda a produzir mais vídeos como esse, talvez para você, dono de Fiat Freeman, para você que quer ser dono de Fiat Freeman, para você que é autoentusiasta, enfim. Cheguei no meio do vídeo e eu já deixei claro que eu não me arrependo da compra, é um carro fantástico, vale a pena sim, porém, eu preciso dizer, esse carro não é para qualquer um. A proposta dele foi muito errada no Brasil. Por isso que ele é considerado bomba. É o famoso carro bom. Ah, esse é bomba. Esse da BO. Eu cheguei a falar com o mecânico. Quando eu comecei a pedir orçamento de certas manutenções, o pessoal falou assim, foge disso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque os mecânicos não estão preparados. Esse é um carro gringo. Não tem absolutamente nada brasileiro. Ele foi 100% importado para o Brasil. A única coisa que tem de Fiat nesse carro é o emblema, no volante, nas rodas, à frente, só. E o nome ali atrás, que não é Dodge Journey, colocaram Fiat Freeman. O resto é uma Dodge, não tem nada de diferente. E se você for pesquisar, a Dodge é muito forte no mercado norte-americano e na Europa também, em outros países, mas nos Estados Unidos é o topo deles. Para você competir nos Estados Unidos, onde as pessoas têm condições de comprar carros bons, lá um pobre, um classe média, anda de BMW, anda de Audi, anda de carros da Toyota, carros da Honda, que você nem sabe que existem. Então assim, o mercado topo do mundo é lá. Para você concorrer no mercado mais concorrido do mundo, em que, por exemplo, Volkswagen Up, Fiat Mobi, Celta, Corsa, Onix, isso aí não existe para esse mercado. Não existe. Essas coisas não existem. Esses lixos não existem para lá. Então, para você concorrer no mercado mais concorrido, você tem que fazer isso aqui. Um carro que tem tudo. Tudo que ele podia ter de tecnologia, de conforto, é isso aqui. Então, esse carro ele entrega demais. E isso não é para o público Fiat. A marca Fiat não é premium. Hoje, por exemplo, se você entrar na Fiat e falar assim, eu quero o carro mais top que vocês têm. Talvez seria o Fiat Fastback. Estou falando de 2025, não sei. Se tem algum Fiat Abarth, não sei se tem algum outro que poderia ser comparado, não vai chegar perto do que a Fiat Freeman entrega em 2015. E é uma Dodge, carro super antigo, né? Mais de 10 anos. Lógico, motor mais novo, várias tecnologias como eu passei para vocês, não dá para comparar, mas ainda assim, entra num Fiat Fastback e entra numa Freeman como essa aqui. E depois você vai entender o que eu tô falando. Então esse carro não era para o público Fiat. Aqueles que vinham de um Uno, vinham de uma Strada, de um Linea, de um Estilo, deixa eu pensar aqui, de um Punto, de um Bravo. Esse público é o público que quer um carro bacana, mas quer uma parada mais ali custo-benefício. Esse carro não tem nada de custo-benefício. Hoje talvez tenha, mas quando ele foi vendido não, é um carro premium, só que das marcas mais populares. Então eles pegaram um carro premium, transformaram ele mais ou menos em popular e deram na mão do público Fiat. O que acontece? A manutenção desse carro aqui,
Lembra, é um carro que nos Estados Unidos concorre com BMW, concorre com Mercedes, concorre com Audi, com Toyota, com Honda, com Mazda, com Cadillac, com várias outras marcas que vocês nem imaginam. Então, esse carro, nas mãos de uma pessoa que está acostumado com a manutenção de um Uno, de um Celta, de um Corsa, só podia dar merda. Não é um carro que você pode simplesmente abastecer e rodando, e rodando. Se um dia dá BO, aí você vai arrumar, que é o que a maioria dos brasileiros faz, infelizmente. Esse é um carro para quem realmente entende de carro, ou busca entender de carro, e gosta de colocar o carro numa oficina boa, de quem entende. Como eu passei para vocês, tem muitas oficinas que nem mexem com o Fiat Freemium. Não é porque é um carro bomba, é porque eles não sabem. Mecânico aí que não se atualizou, que passou a vida inteira só cuidando de Gol quadrado, de Astra, de Cadete, de Uno, de Corsa, de Vectra, aí o cara pega um carro desse que não sabe o que fazer. A bateria desse carro, por exemplo, ela fica num lugar completamente diferente, esquisito, os caras não sabem nem mexer nela. É um carro completamente diferente. Tem que ser mecânico especializado. Na minha cidade, bem desenvolvida, tem várias, então não tem esse problema. Talvez sua cidade mais pequena, você tenha dificuldade. Tem muitas pessoas que não sabem mexer nesse carro, e esse não é um carro que permite gambiarra. Então o que acontece muitas vezes? As pessoas pegam um carro desse, tentam rodar com ele como se ele fosse um carro popular, começam a ter problemas, e quando vem a manutenção corretiva desse carro, não é o mesmo preço dos carros populares. É o preço de um carro premium. Aí o nego quebra, fala mal, passa essa fama para os demais. Esse carro é ruim, estragou, tive que gastar 10 mil no câmbio, tive que fazer o motor, gastei 15 mil, 20 mil, 30 mil. Aí passa uma má fama, parece que o carro é ruim. Isso, para quem é esperto, é bom. Por exemplo, eu peguei o carro por um preço excelente em 2025. E olha que esse carro está extremamente conservado, estou sendo o terceiro dono, tá com as rodas A19 da Dodge Journey, tá impecável, detalhezinhos bobos, mas ainda assim peguei por um preço bom, justamente pela má fama que ele tem. Na hora de vender, aí que vem o lado negativo, realmente é ruim. Muitas pessoas não querem porque eles ficam achando que é bomba. Não é bomba, é um carro premium que você precisa cuidar como um carro premium. Então você pesquisar muito sobre o carro, sobre o motor dele, sobre o câmbio dele, antes de pegar, fazer uma análise. Esse carro é um carro que vale a pena. Antes de pegar ele, fazer uma análise, você gasta 500 reais, R$1.000 só para avaliar, para olhar tudo. Por quê? Para você se prevenir de possíveis problemas. Eu peguei esse carro e sem precisar de manutenção corretiva, gastei ali de 5 a 8 mil reais para começar a andar nele. Por quê? Porque eu listei com a ajuda de opinião de donos, de mecânicos e com o ChatGPT, inclusive, quais são os principais problemas que os donos de uma Fiat Freemium têm. E fui lá, isso. Então, dei na mão da oficina e falei, olha, troca tudo isso aqui, que eu quero andar em paz com o carro. Então, sistema de arrefecimento, o básico, né? Óleo do motor, filtro do óleo, tudo que vocês imaginam. Ar-condicionado, suspensão, freio, fluidos, tudo que eu podia fazer no carro, eu fiz. O câmbio, obviamente, óleo do câmbio, filtro, deu uma geral top. Aí eu fui rodar. Para mim estava perfeito. Mas aí começaram a surgir alguns problemas e esse carro é conhecido por isso. Uma caixinha de surpresa cada hora dá um problema. Mais uma vez, não é o problema do carro. É problema de antigos donos que foram tendo péssimo cuidado com o carro ao longo de vários anos e aí isso acabou estourando na sua mão, infelizmente. Primeiro problema que eu tive com esse carro, a tampa do radiador ali, do sistema de arrefecimento, ou foi mal colocada para a oficina que eu levei, ou ela estava com problema. Realmente ela acha que ela estava com problema. Tem uma molinha, uma borracha ali que tem uma pressão e ela estourou numa viagem, não estourou, ela começou a abrir. E o carro superaqueceu. Graças a Deus, todo o sistema extremamente tecnológico que esse carro tem estava funcionando. E eu consegui perceber. Ele acusou aqui que deu algum problema. Parei, percebi, acompanhei a temperatura. E o carro estava muito quente. Cheguei, fui dar uma olhada, estava sem água, basicamente. Tinha perdido quase toda a água. Então, falando com os mecânicos, eu fui lá, completei a água, fiz todo um sistema de tirar o ar, tirar a pressão ali e consegui andar até levar na oficina de novo. O que era? Só a tampa que soltou. Se a tampa tivesse corretamente apertada ou com a molinha funcionando lá, com a pressão correta, não teria nenhum problema. Então, eu não chamo isso de problema. É uma coisa boba. O que muitas pessoas fazem? Trocam todas as conexões do sistema de arrefecimento, que é em plástico, eles colocam por uma conexão metálica e, se possível, até em aço inox. Foi a primeira coisa que eu fiz também, que é onde dá problema. E se isso der problema, amigo, estourar isso aí já era, não tem como andar. Porque não tem água rodando no sistema, você vai perder o motor. Então, tem que pegar, tem que trocar. É uma das coisas que não deu muito certo no Brasil, não pegou bem, talvez porque é um carro feito aí por hemisfério norte, onde tem outras temperaturas, aqui não aguentou. Tem que tirar de plástico, tem que botar o de metal. Outra coisa que é importantíssimo mexer no sistema de arrefecimento é toda a parte ali de válvula termostática, sensor de temperatura, lógico, trocar o líquido, fazer uma limpeza, colocar o aditivo, porque esse é o coração do carro. Um dos principais problemas que as pessoas têm com a Fiat Freemium é o superaquecimento. Isso pode acontecer por diversos motivos. Eu sou uma pessoa que anda apertando mesmo. Eu ando apertando, o carro para mim foi feito para andar. E aí que eu comecei a ter que reduzir um pouco, porque eu gosto de andar na frente, vou tirando todo mundo da esquerda, os tranca a esquerda, você que tá assistindo aí, pelo amor de Deus, se é 110 e tem alguém atrás de você pedindo passagem, não interessa, você tem que sair, é a lei, dá passagem pro cara. Não seja aquele motorista que fica, eu estou a 110, vou ficar a 110, o cara que tá atrás de mim é errado e ele que tem que aceitar, não vou sair, eu tô certo. Não, meu amigo, você tem que sair, não interessa. Se essa pessoa tá errada, se ela tá infringindo a lei, não interessa, não é problema seu. Você tem que dar passagem. Então, eu tiro os caras da frente mesmo, ultrapasso quando dá pra ultrapassar. Eu sou esse tipo de motorista. Não ligo pra consumo, eu gosto de andar. Essa é a verdade. Esse carro não te dá uma experiência esportiva. Passa longe disso. E aqui que vem um defeitinho da Freemium. O motor dela é bom. Como eu disse, o motor da Freemium é suficiente, o 2.4. Mas ele poderia ser muito melhor. E o que esse carro faz que não se ajuda?
Ele tem um certo delay, assim como qualquer carro automático tem, mas eu acho que ele é meio burro. Eu vou mostrar aqui, subindo serra pra vocês, vou fazer um corte, vou mostrar o que eu aprendi a fazer, talvez pra vocês seja até comum. Esse é o meu primeiro carro com câmbio automático, embora já tenha dirigido vários, inclusive fora do Brasil, eu nunca tive um meu, em que eu fui obrigado a cuidar. Então, você tem que aprender pra aumentar a durabilidade do carro. Né? Uma das coisas que eu tive que aprender, por exemplo, a subir serra, é usar o modo manual dele, para que justamente esse câmbio burro não te atrapalhe. Porque assim, você apertou um pouquinho, ele já desce muita marcha, sobe muito o RPM para te entregar o máximo de potência. Talvez eles fizeram isso já porque sabiam, porque de acordo com as dimensões e peso do carro, esse motor não funcionaria muito bem. Muitos chamam ele de manco. Passa longe de manco, principalmente na cidade. Não fico atrás de ninguém. Na verdade, nem em viagem. Tiro todo mundo. Vem uma BMW, uma Porsche, um Jetta. Esses caras, beleza, é uma coisa. Agora, no geral, não fica ninguém na minha frente. Anda muito bem. Mas bebe bastante mesmo. Isso tem que admitir. Não é um carro para quem quer ligar para consumo. Mais uma vez, não é um carro popular, meu amigo. Sinto muito. Enfim, então o câmbio dele faz ele subir muito RPM e descer muita marcha. Isso são duas coisas que fazem com que o motor esquente. É normal. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, dependendo do trânsito, dependendo de uma subida de serra, por exemplo, em controlar melhor essa troca de marchas e, se for o caso, tirar o pé. Como que você sabe a temperatura? Aqui, pra mim, é um coração do carro. Eu vou até fazer um corte, eu vou botar essa parte do vídeo no começo já, porque eu acho que é a parte mais importante. O que eu considero mais importante para você que já tem ou vai comprar a Fiat Fremont. No painel, eu vou te mostrar o que você não deve fazer. Esquece o mostrador analógico de temperatura, que tem ali o H, que é o high, no vermelho. E mostra seria onde a sua temperatura subiria. Esquece, isso aqui não serve para nada. Quando o meu carro superaqueceu, quando eu tive um problema na tampa do radiador ali, que ela abriu e comecei a perder todo o líquido, ali estava no meio, não estava quente. Onde mostrou que estava quente? No computador de bordo, ele tem a leitura digital. Ali mostrou, eu estava com 114 graus, esse carro é para estar ali no 110 no máximo. Mas 110 é muito, tem alguma coisa errada. Passou do 110, velho, o pessoal fala, perdeu, junta do cabeçote, já era. Graças a Deus, não aconteceu isso, porque eu parei imediatamente, esperei o carro esfriar e depois resolvi, como eu expliquei para vocês. Então, esquece mostrador analógico, você vai deixar como sagrado, você vai travar no seu computador de bordo ali a leitura digital do sistema de arrefecimento. É bom você acompanhar também a temperatura do óleo do motor e do óleo do câmbio, os outros dois que tem. Mas o principal é o seu Deus no carro. É a temperatura do líquido de arrefecimento, ele parece, acho que é sistema refrigerante, né? Porque é ali que você vai saber se o carro está superaquecendo ou não. Esse é o Deus do carro. E é justamente olhando para esse ponto que você vai saber o número 2, para que seu carro não superaqueça. O seu sistema de arrefecimento tem que estar funcionando muito bem. Toda a parte de válvula termostática, o sistema de leitura de temperatura, dá o comando para acionar a ventoinha, você vai ver se está funcionando bem olhando para lá. Quando ele bate 102, 103 graus, ele tem que descer. 102, 101, 100, 98, 99, até uns 95. Por quê? Porque ele vai acionar a ventoinha. Se ele não descer, se ele continuar subindo, tem alguma coisa errada. Presta atenção, se você quiser, faça o teste parado com o carro na sua casa, espera chegar nessa temperatura e vê se ele aciona a ventoinha. Se ele não acionar, esquece, para esse carro, leva na oficina, porque essa é a parte principal do carro para que ele não superaqueça. Porque se superaquecer seu carro, você deve saber, precisa da BO no câmbio do carro. Câmbio desse carro é uma paulada, tudo importado. Pode dar BO no motor, junto do cabeçote, e aí vai um problema atrás do outro. O que eu já vi de gente em grupos falando que gastou 10, 15, 20, 30 mil nesse carro, é assim, de rodo. Por quê? O pessoal não faz o que eu fiz. Não pesquisa antes de comprar. E quando compra, só abastece e vai andando. Não é um carro que você faz isso. É um carro que você faz uma listagem de coisas, faz uma manutenção preventiva, gasta, coloca peças originais e vai acompanhando ele. Por exemplo, um outro problema que eu tive foi um problema corretivo. Essa eu acho que eu realmente fui sorteado. Estourou meu radiador. Estourou o radiador, uma paulada, gastei aí quase 2, 3 mil reais de peça, mais manutenção, mais mão de obra. Foi algum problema de antigo dono? Não sei. Ele estourou num ponto ali que, cara, parece que bateu uma pedra, não sei explicar o que aconteceu. Nem o mecânico. Trocou o radiador, perfeito. Troquei o radiador, o que começou a acontecer? Vazar na carcaça da válvula termostática. Era pouco vazamento, mas estava vazando. Eu tinha que trocar essa carcaça, mas parece que você só consegue comprar a carcaça com a válvula completa, um kit super caro. Eu falei, não, dessa vez eu não vou gastar. Paguei pro cara fazer toda uma vedação do sistema e tá comigo 2 meses rodando. Quando eu tiver de boa, ou quando vazar de novo, aí eu troco todo o sistema. Não precisou. Eu achei que não precisou. Então, é isso. O coração da Fremont, para que ela não dê problema, é você controlar a temperatura. Além do básico. Óleo do motor, filtro do óleo, acompanhar o câmbio, levar numa oficina especializada. Se você é o dono que gosta de andar sem fazer nada. Se você é o dono que acha que você tem um carro esportivo, que você não vai ter mais, ou que você tem um carro popular para economizar combustível, para você economizar a manutenção, para levar o carro no Zé da esquina, que cuida de Gol quadrado, Gol bolinha, cadete, Corsa a vida inteira, nunca pegou um carro mais tecnológico, sem falar mal dos mecânicos, tá? Tem muito mecânico que mexe com os dois, mas a gente sabe que tem oficina que cuida só do público número 1 e não cuida do público número 2. Esse não é um carro comum, não é um carro popular, apesar de ter um preço acessível. Você não encontra nada com esse conjunto de motor, de carro, de espaço, de tecnologia, de conforto nesse preço. Então, se você é esse dono, esquece, pula fora da Fremont, não é pra você. Não me arrependo nada, o carro é um espetáculo, dá vontade de morar nele, de tão confortável. Eu só troco essa Fremont numa Pajero Full, porque pra mim, o que ela precisaria ter seria mais motor e uma tração 4x4. Tendo esses dois aí, não faltaria nada. Então é isso, pessoal, o vídeo ficou bem longo, como passei pra vocês. Eu ia falar bastante, falaria tudo aquilo que eu gostaria de ouvir quando estivesse pesquisando sobre a Fiat Fremont. Pessoal, vou ligar o carro, lembrando que o manual sempre recomenda fazer isso.
esperar um pouquinho o ACC, ele faz uma breve leitura do carro, aí você põe aqui no run, espera que ele vai dar 5 apitos, só depois do 5º apito é que você liga. Agora eu não vou ligar porque não precisa, tá? Aqui é multimídia, já conectado aí no meu... Na verdade, tira o Bluetooth, porque eu tô filmando aqui, senão eu acho que não ia pegar minha voz, tá? Toda a parte de configurações, tem muita coisa aqui, não vou perder meu tempo aqui, tá? Eu quero falar pra vocês isso aqui. Primeiro, tá vendo uma parada apitando ali? Essa é uma das manutenções que eu não fiz, tá? É do sistema de distribuição de pressão dos pneus. Os 2 sensores frontais não estão funcionando, eu não sei se tá com problema, mas tem que trocar, é uma coisa que, não, sinceramente, não tô ligando pra isso. Agora, quando parar, eu aproveito e faço, tá? Então ele fica nessa visão aqui, quando eu ligar o carro, ele apaga, luz espia, apaga tudo isso aqui, tá mostrando ali que eu tô sem cinto, tá mostrando que tá no P, ou seja, não posso andar, e o símbolo de atenção que tá com o freio de mão, que é no pé, beleza? Então, ó, back, aqui, vai tirar a mensagem ali, já tá no meu rei, esse é meu rei aqui, ó, é o leitor de temperatura do fluido de refrigeração, ali, o fluido refrigerante, que seria o sistema de arrefecimento. Mas eu vou voltar. O que muitos fazem, olha lá, tá vendo? Tá falando que eu tô com baixa pressão nos pneus ali. Depois eu vou dar uma completada nele. Eu acho que isso não tá certo. Back, vamos lá. O que eu fiz? Erro de iniciante. Velocidade do veículo. Deixa a velocidade, bonitão, painel digital, tal. Quando o carro superaqueceu, eu descobri que ele apitou. E porque aqui acendeu a luz espia, que é o seu maior inimigo. Na hora eu parei o carro, fui entender o que estava acontecendo, dei o manual, etc. Aí eu abri a tampa do motor ali, vi que... A tampa do motor não, capô, vi que tava vazando líquido de arrefecimento. Aí que começou. O BO, fui entender o que aconteceu só depois. Mas o meu erro foi olhar aqui, ó. Esquece esse cara. Se você quiser, pode tampar ele, bota uma isolante aqui. Esquece, não serve pra nada. Não serve pra nada. O que serve é ali, ó. Então, tá vendo essa velocidade linda, bonita, maravilhosa? Você vai tirar ela daqui, você vai vir back. Tem várias coisas, tá? Informação aqui de viagem, por exemplo, quando você tá desde a última vez que você colocou ali no trip A, trip B, enfim. Ah lá, o sistema do pneu, tá vendo? Tá falando que tem uma coisa errada. Não é só completar, tá? Eu vou completar, ele vai continuar com a pressão errada, porque os dois da frente, tá vendo que tá 100? Tá com problema. Tá. Informação do veículo é aqui que eu quero chegar. Tem algumas mensagens que é a mesma ali, do sistema, e pra desligar se você quiser. Então vamos lá, informação do veículo, é aqui. Ele já mostra direto, o mais importante, tá? Para baixo, ele vem na temperatura do óleo do motor, e a segunda, os dois são óleo. Essa segunda aqui, que é o do câmbio. Ah, a primeira vez que eu fiz foi, meu Deus, o carro vai explodir, tá no máximo. Não, desligado, eu não sei porquê, a do câmbio não mede. Aí, horas do motor, pra mim é inútil, e aqui, líquido de arrefecimento. Você vai andar assim, olhando o carro por aqui. Esse carro, em velocidade normal, cidade, ele vai oscilar ali de 85, 90, 95. Viagem, por conta do vento, mesma coisa, 85, 88, 90, 92. Começou a pegar pareanda, começou a subir muito, ele vai ficar perto ali dos 95, 100, 101. Quando você vai manobrar, o carro trabalha mais, em baixa rotação, e tem pouco vento batendo no carro, ele aumenta um pouco. Chega a 100, 101, 102. Chegou no 103, como eu falei, ele tem que baixar, por conta da ventoinha. Beleza? Então, essa é a principal dica para que você tenha um carro com boa durabilidade, que você evite possíveis problemas. Não faça como eu, que fui aprender isso da pior forma. Graças a Deus não tive um problema maior. Era só a tampa ali, completei o líquido, depois eu levei na oficina. Eles fizeram todo o sistema, limparam, colocaram água e eu troquei a tampa e tá perfeito. É isso.